Olá, está começando mais um Artistas da Terra. A arte tem o poder de guardar memórias, revelar identidades e aproximar as pessoas. É por meio dela que as histórias continuam vivas, atravessando o tempo e inspirando novas gerações. O Artistas da Terra tem esse propósito: abrir espaço para quem faz da arte a sua forma de existir, valorizando os talentos que ajudam a contar a nossa história e a história de Pernambuco. E hoje nós temos um convidado mais que especial aqui. Seja muito bem-vindo, Vertim Moura, aos nossos estúdios. É um prazer imenso receber você, viu? Muito bem, muito bem. Prazer é todo meu. Estou sempre honrado de estar aqui na minha casa, porque estamos na nossa terra, ao lado dessa querida Débora e toda a equipe da TV LW. É sempre uma felicidade encontrá-los. Maravilha. E olha só, gente, o nosso convidado de hoje, Vertim Moura, iniciou sua trajetória artística aos 14 anos no grupo de teatro A Gente Construindo, lá na Estação da Cultura, que é o primeiro ponto de cultura do Brasil. E formado em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, construiu uma carreira que une música, cinema e educação. Como ator, constituiu importantes premiações e integrou produções dirigidas por grandes nomes do audiovisual brasileiro. Na música, soma 4 álbuns lançados e parceria com artistas de destaque da cena nacional. E agora está vivendo um momento novo na sua carreira com o lançamento do álbum O Berro do Bode e do videoclipe também, que já a gente vai conversar sobre isso. E está apresentando agora esse trabalho ao público. Então, já quero começar te perguntando um pouquinho sobre essa tua trajetória, Vertim. Tu começa com 14 anos, lá na Estação da Cultura, fazendo teatro. O que é que vem na tua mente quando tu lembra daquela época? Quais são as lembranças que te traz desse menino que está descobrindo a arte, mas que dentro de um espaço muito político, que é a ocupação da Estação da Cultura, né? Acho que eu não tenho outra explicação para dar sobre a minha trajetória se eu não começo pela Estação da Cultura em Arco Verde. Justamente pelo marco, né, que foi e é, assim, na minha trajetória individual, mas também na trajetória coletiva dessa cidade. E é a minha formação, assim, eu não consigo me enxergar como artista sem relembrar os passos que eu fiz ali, acompanhado de Joselito, de Henri Pereira, de Naruna, de Elton, de Alex, entendeu? E Vanderluce. Então, assim, esses artistas, quando ocuparam esse espaço, talvez tinha na cabeça, né, um propósito e até um plano futuro, mas acho que eles não mensuravam o que isso geraria. E acho que na geração seguinte, porque também, enfim, eu faço parte dessa geração, foi muito forte o impacto, porque, enfim, alguns parceiros daquele tempo, isso a gente está falando dos anos 2003, 2004, quando eu tinha 14 anos, então algumas pessoas que eram adolescentes hoje está assim muito ativo e forte, e algumas delas ainda somos parceiros de trabalho, então essa geração foi muito tocada e é a minha formação e também um orgulho e uma honra, porque foi um projeto de resistência, não foi só felicidade, não era só felicidade participar e estar na estação. Isso também deixava a gente à margem, sabe? Enfim, era também um momento de tensão para se construir um momento de equilíbrio também. Então, teve dores e delícias naquele momento e isso nos formou como cidadãos da arte, assim, acredito eu, por ver os meus companheiros também, não só pela minha trajetória individual, eu tenho certeza que aquilo valeu a pena demais. E a prova a gente está falando de novo, e tem mais histórias que a gente vai falar ainda. É sim.
Antes de vir o músico, o ator, o diretor também, quem é esse Vertinho lá da Estação da Cultura e como é que a arte chegou na tua vida? É engraçado que eu comecei a fazer teatro ainda na igreja. Eu fui criado no lar cristão e participei de algumas igrejas daqui de Arco Verde, mas a primeira onde eu encenei assim no teatro é a Igreja do Nazareno, que não existe mais, com a professora Ivaneide, que já foi diretora do Carlos Rios, enfim, e hoje está aqui na educação de Arco Verde até hoje. Lá eu fiz o papel de Jesus aos 7 anos de idade. A passagem da Bíblia que eu interpretando Jesus, né? Ressuscitava Lázaro. Foi demais. E aí, o que foi mais legal é que Ivaneide olhou para mim assim e disse: você faz acreditando, né? E eu digo, eu acredito quando eu estou fazendo. Até hoje eu acredito nisso que eu estou fazendo, senão eu não faria. Então o garoto é um garoto das artes desde a igreja, do teatro, enfim, de todas as coisas que tinha alguma atividade artística eu me metia. E eu acho que o esporte, o futebol, sobretudo o futsal, porque eu fui atleta do Carlos Rios, joguei 2 anos seguidos pelo Mirim. Isso me fez, assim, acho que disciplinado, de alguma forma, na hora de fazer teatro. E o que é emblemático na minha história é que eu larguei o time de futsal do Carlos Rios porque eu comecei a fazer teatro na estação. E chegou uma hora que aí eu não conseguia mais conciliar e eu disse, não, eu prefiro o teatro. E aí é isso. Mas eu sou um atleta e adoro futebol. É desse jeito. Comigo era o vôlei. Eu abandonei o vôlei para fazer teatro lá no Sesc também. Então, é interessante porque quando a gente para ver um pouquinho da trajetória de nós, artistas do interior, a igreja e a escola sempre são pontos de origem, né? Sim. Onde tudo começa. Eu acho que da sociedade. Ela vem para esses lugares, né? Vem. A nossa sociedade desculpa, assim, complementar, porque sua fala foi genial, porque eu acho que faz parte mesmo da formação cultural da gente, né? A igreja, no sentido assim, a religião, né? A conexão com o divino. E eu que saí daqui do interior, quando cheguei em Recife, ouvi muitas pessoas da capital dizer, esses sertanejos metafísicos. E com muito orgulho. Essa galera psicodélica. Sim, porque tem que ter um pouco de magia e de mistério, e isso é a poesia, né? E o teatro nos coloca nesse lugar, né? De construir uma realidade. Para o ator, aquilo ali é verdade. Tem que ter ali fé, é real. né? No personagem, na estrutura do que você cria com seus companheiros, é um lance de muita fé. Você tem que ter fé, né? No teatro principalmente. O show de música e de teatro tem essa coisa do ao vivo, né? Porque o cinema menos, que é gravado e tal. E assim é dita. Mas esses outros que vai ter que começar aí, tu tem que ter uma fé que todo mundo tá numa sintonia, né? Sim. E aí essa coisa mesmo enfim, a gente fala do interior porque somos do interior, estamos numa TV, né, do interior e com maior honra possível, mas eu acho que isso acontece na sociedade de maneira geral. Sim. E aí a religião, o esporte, essas coisas com a arte se atravessam mesmo. E aí, já pegando esse gancho aí do que a gente tá falando, tu vai lá, chega na capital e faz um curso de filosofia, o metafísico do interior. Tu acha que todo esse movimento político que tu vive na estação fez tu refletir para chegar nesse curso? Porque para nós aqui é um curso diferente, né? Você vê poucas pessoas aqui. Agora não mais, mas na época que a gente fez o vestibular, né? Era diferente, era inovador um curso como filosofia, por exemplo. Sim, sem dúvida alguma, assim, a formação no teatro de Arco Verde, toda essa coisa, a música, tudo que me atravessou, o samba de coco, porque, enfim, justamente no meu período de adolescência é quando Arco Verde também está sendo colocado no mapa cultural do país e até internacionalmente
pelos grupos de música da cidade, Cordel, o Coco Raízes. Então, sem dúvida alguma, isso interferiu na escolha. Só que eu não sabia assim, exatamente filosofia. O que eu sabia é que era um curso de ciências humanas. Era a minha certeza. E no primeiro ano do vestibular, por ser do teatro e das artes, tentei artes cênicas. Não passei. E no ano seguinte foi a escolha da filosofia. E aí, assim, também num movimento disso, de intuição, porque eu não tinha leituras. Até hoje continuo sem ser um grande estudante dos livros da academia. Acredito que está muito mais nas questões filosóficas do meu aprendizado. Mas quando entrei lá, o que eu tinha lido era um livro que se chama O Mundo de Sofia. Eu tinha lido isso com 11, 12 anos, que o professor Vital tinha me dado, adolescente, para eu ler. E ele não me deu o livro especialmente, ele falou do livro e, enfim, Elton tinha chegado com esse livro lá em casa já, andando com a turma da estação. Alguém surgiu com esse livro e eu li e me questionei algumas coisas da igreja também, né, sobre o ser, sobre quem eu era e o que era o mundo. E ficou essa fagulha. Mas quando eu cheguei na filosofia, eu me aprofundei a entender que lá na universidade, a gente estuda a história da filosofia ocidental. E isso é muito importante porque existem produções filosóficas diversas, não só a grega, e não só a dos homens brancos gregos. Exatamente. Entendeu? Então, no caso, a universidade e a minha formação aqui da estação crítica, porque Totalmente crítica. o grupo de teatro da estação era a gente construindo, a separado, gente construindo. E o projeto pedagógico que Joselito e Henri pensaram era de formar agentes culturais. Então, não só fazíamos teatro, a gente estudava o que é cultura, os conceitos, o que é política. Então, tem total conexão e interferência nessas escolhas mesmo. De maneira assim que, às vezes, eu sou uma pessoa que eu me considero racional e intuitiva, assim, mas eu planejo um pouco mesmo a trajetória, desde criança. Porque eu cantei muito no espelho, pensando como seria o show, sabe? Ainda hoje eu atuo no espelho como vai ser a cena. Então isso começou de criança mesmo, né? Então essas análises de sociedade vêm construídas da expressão artística e, sobretudo, música e teatro, porque é o início da fagulha. Mas aí filosofia caiu como uma luva, porque era como se fosse uma fundamentação desses pensamentos que estavam ainda Solto. e aí durante o curso eu me considero ainda que eu era muito imaturo, muito jovem. Eu não compreendia bem as coisas e fui sendo muito mais artista do que estudante. E depois que eu me formei, que eu fui lecionar, que eu dei aulas de filosofia, né, para alunos do ensino médio, é que eu acho que consegui, assim, já depois do disco Filosofia lançado, já depois de dar aulas que eu hoje digo, cara, foi meio pensado, só que só hoje eu percebo que foi pensado, assim, né? Mas estava tudo conectado. Olha aí, então agora, falando que estava tudo conectado, eu queria que você tocasse pra gente uma música que você acha que tem a ver com esse início da sua trajetória ou uma retrospectiva da sua carreira. Manda aí pra nós. Com certeza. Bom, essa é bom porque esse grupo, a gente construindo, nos juntamos lá em 2008, quando eu estava para fazer 18, fazendo o percurso do vestibular. E era para fazer o espetáculo A Incrível Viagem de Brisa. Eu compus algumas canções para esse espetáculo e eu era um dos atores. A gente nunca chegou a estrear. Eu tenho esse sonho ainda de fazer esse espetáculo. Mas eu fiquei com as músicas que eram composições minhas. E essa, que se chama É Saudade, tem total a ver de falar da infância de Arco Verde. Eu compus nas ruas de Arco Verde, pensando, e vários dias trabalhando
porque tinha ouvido falar que João Cabral de Melo Neto dizia, não, intuição nada, arte é trabalho. E essa é a primeira música que eu fiquei ali dias, é saudade. E depois Lirinha, que é meu amigo, disse a mim, quando eu tinha uns 25 anos, ele me perguntou isso. Quando é que você achou que era músico? Aí eu disse, quando eu fiz essa música aos 18 anos. Foi. É o prenúncio de encarar caminho, descompasso da fita que amarra. Por exemplo, fosse esse nó na garganta de quem seguiu ser amargo, amargo. Preferiu correr aflita, sem ninguém ter dó, cantar despedaçando da trança ao pó. Pois é, atuou-se para si, mas em seu caminho eu, você. E pra dizer é saudade, reflexão a pio, a dose, sabor, temendo fim ao som, na certa pavor, pois foi escárnio, que clichê, quando penso é que você e eu é só sentir saudade, queima como fogo pergaminho, e a lembrança voa passarinho, e vem, e vai, e vem você. Maravilha. Menino, voltei no tempo agora. Eu fui lá para a Rua do Urubu, para as festas do Urubu, que foi, acho que a primeira vez que eu vi o teu trabalho, tu e Elton cantando juntos. Sim. Acho que foi ali que eu conheci a Débora adolescente, começando a fazer teatro também. Eita, eu viajei no Justo. tempo. Bom, minha gente, a gente está aqui no programa Artistas da Nossa Terra, conversando hoje com Vertinho Moura, ele que é da nossa cidade, Arco Verde, e é um ícone da nossa cultura pernambucana. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Olá, você conhece o podcast A Voz da Advocacia? É um podcast jurídico realizado pela OAB Arco Verde em parceria com a TVLW. Eu sou Rubens Lacerda e quinzenalmente recebo um convidado para tratar de um tema específico e importante de interesse da população. Você pode assistir o episódio completo no YouTube da TVLW e acompanhar os cortes no Instagram da TVLW. Venha nos acompanhar. Olá pessoal, tudo bem? A você internauta da TVLW, passando por aqui para lembrar que toda quarta-feira nós temos o programa Agora com Adriano, aqui na TVLW. É nesse espaço aqui que eu vou receber convidados para um bom bate-papo, brincadeiras, assuntos sérios, assuntos importantes e da atualidade, mas também falando de política, esportes, cultura e muito mais. Então marque na sua agenda toda quarta, 8 da noite, ao vivo, para vários municípios do estado,
o nosso programa que é líder em audiência. Agora com Adriano na TV LW. Eu conto com você. Oi, gente! Eu sou Débora Freitas e quero convidar você para assistir o programa Saúde em Evidência, que estreia uma nova temporada cheia de novidades. Então, não perde na TV Nova e na TV LW, sempre aos sábados, às 10 horas da manhã. A gente tem esse combinado, hein? Espero você! E voltamos com Artistas da Terra. Hoje estamos conversando com Vertim Moura, artista, compositor, músico, ator, diretor aqui da nossa cidade, sertanejo como nós. Então, estamos de volta e a gente vai conversar mais um pouquinho com ele agora sobre a sua discografia. Vertim, quando tu olha, a gente estava conversando sobre o Filosofia, né, que foi o seu primeiro álbum. Quando tu pensa nessa tua trajetória já, são 4 álbuns e outras músicas também, que já tá aí, né? Sim. E parcerias musicais, quando tu olha para o Vertim lá do Filosofia e o de hoje, do Berro do Bode, o que é que mudou? Nossa, depende do dia, porque como eu acabei de lançar o Berro do Bode, né, esse ano, eu quero tocar ele, né, estou nessa vontade. Só que no meio desse processo tem muito vai e vem de comparação consigo mesmo. E esses dias eu estava no carro assim com minha companheira, Silvinha, e aí eu botei o Filosofia, porque eu tinha lançado o disco e a gente escuta sem parar, porque a gente quer que, né, fique bom para as pessoas ouvir. E aí eu botei, aí eu dei uma freada assim no carro e disse, cara, eu era melhor. Então, assim, tem uma coisa que eu acho que vai ser insuperável sempre nos primeiros trabalhos dos artistas, que é o ineditismo, assim, a coisa pura, assim. A descoberta da sua identidade também. Então, o Filosofia tem uma coisa que eu olho e não me enxergo em muitas coisas, que eu acho que eu tô mais maduro, que a minha voz está mais definida, o controle, aonde eu quero tocar, enfim, algumas coisas talvez técnicas, enfim. Mas aquela coisa da emoção, de um jeito assim, com menos receitas, mais livre até, porque agora sim, porque aí você toca uma vez e outra vez aí você quer dar resposta às pessoas, você quer, né, chegar em um outro nível. E é uma pira ser artista, né, assim, infinita e nunca tá bom. Então por isso que eu digo que eu tô satisfeito, porque tô saudável, esse mundo é difícil, desigual, triste, em muitos momentos. A vida de artista, e um artista do interior, de classe baixa, é difícil. A vida de qualquer trabalhador, em qualquer área, né? Você sendo, né, de famílias menos abastadas, vamos dizer assim, vai ser complicado. Seja advogado, seja cantor, seja, sabe, médico. Mas tenho que confessar que eu tenho sorte de estar aqui com você e fazer um programa de um novo trabalho, conversar sobre as coisas que a gente produziu, e é a esperança que move, aí volta aquela coisa da fé. Então, eu sempre gosto do novo, do atual, estou em busca sempre, né, é isso, mas olhando para trás eu vejo que tem uma coisa que nunca também vai ser acessada mais, eu só posso sentir saudade daquilo. Saudade. E reaprender a cada dia que me ouço lá do passado. Mas é isso, eu tento também não ficar comparando no sentido maniqueísta, entre bem e mal, sabe? E mais como o processo, e dentro do processo está fluindo. Agora, tem altos e baixos, e quanto mais alto vai, mais baixo também depois. Então é um equilíbrio que eu acho que vai aprendendo assim com a vida do artista, né? Essa coisa autônoma. Eu sou filho de Juarez e Jusilene, que são autônomos a vida inteira, entendeu? Mas que conseguiu sustentar os seus filhos, agora já cuida dos seus netos. Então estamos aí, estamos vivos. Eu olho com muito orgulho para o meu passado, que é uma trajetória que vem sendo construída em cima de muito conteúdo.
Talvez a única coisa que me incomoda, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, é não ter chegado a música ainda nos lugares onde eu gostaria. E eu acho que não chegou por razões que não é pela qualidade, assim. Sim. E eu acho que todos os artistas também enfrentam isso, né? Eu não sou a única vítima, né? Porque é muito disputado e, enfim, esse sistema é um vampiro. E também, vou falar agora sobre o teu processo de composição, e aí eu acho que isso que eu vou falar já encaixa, justamente o que se comunica, o que se fala, né? Tem lugares que estão fechados para nós, como diz a letra da canção, né? Uhum. E aí eu já quero entrar nisso aí, perguntar para tu, como é o teu processo de composição? A gente percebe que cada álbum teu fala um pouquinho sobre a tua fase, sobre aquele momento da tua vida. Como é que tu coloca o que tu sente na palavra? Então, assim, eu nunca também tive um método, esse o método e agora eu vou segui-lo, né? Nunca tive, acredito que não vai ter tão cristalizado, mas óbvio que a experiência me leva a entender certas coisas hoje que eu acabo direcionando. Esse trabalho atual, Berro do Bode, eu acho que ele é o mais pensado, assim, racionalmente. Engraçado que Nicolas, um grande parceiro meu lá da cidade de Tabajara, Olinda, ele disse para mim, é o seu disco mais cristão. E aí é esse retorno do Vertinho lá também, né, da infância. E assim, eu não diria que é o disco cristão, porque com respeito, né, aos cristãos. Mas eu digo que o que eu aprendi sobre, né, o que é importante essencialmente do cristianismo, acredito que esse disco tem, que são as coisas que me atraíram e me atraem. Sim. Que a maior questão filosófica para mim é você pensar na igualdade, né, que ele prega, de nós somos iguais. E aí esse disco eu pensei muito, assim, esse foi o mais programado, assim, e a música, eu tenho no meu processo de composição, eu gosto de definir um esqueleto, mas eu não gosto de definir os detalhes, não. Eu me preparo, eu vim aqui na entrevista, eu penso, mas eu não fico decorando a minha fala. E isso se estende à minha carreira de músico, de ator, e isso às vezes é um problema, dependendo da produção. Se ele quer que eu dê o texto ao pé da letra, eu até sei dar, mas eu não gosto. Eu não quero assim, é o meu direito também. Agora, depende do trabalho, da situação. Se eu vou declamar Fernando Pessoa, eu acho que eu tenho que dizer o texto ao pé da letra. Mas se eu vou fazer a minha música, e eu toco a minha música, eu compus ela, e é uma música de 20 anos, eu posso trocar o acorde aqui, fazer o que eu quiser, e não ensaiar igualzinho. Eu ensaiei de um jeito e toquei aqui de outro. Então, mas esse disco Berro do Bode eu já programei mais. Eu fiquei 2 anos fazendo, é um disco financiado pelo edital do Fucultura. Então eu também achei que por essa razão deveria ser assim, porque fazia parte do projeto ser assim. Óbvio que tiveram alterações e mudanças, inclusive o nome, que não era Berro do Bode. Enfim, e aí eu acho que esse processo de composição vai sendo assim trabalhado. Eu ultimamente, eu acho que também essas minhas idas a São Paulo e o encontro com a música eletrônica, o rap, inclusive eu estreio na direção de audiovisual dirigindo um clipe de um rapper chamado Yannick Hara, que é um clipe muito louco, é Blade Runner, inspirado em Blade Runner. E essa conexão com o rap me levou a, ultimamente, compor freestyle, assim. Eu nunca mais parei para fazer o que eu fiz com essa saudade. Ficar dias pensando. O Berro do Bode eu fiquei anos pensando o arranjo, o nome, o que é que ia entrar, como é que eu ia cantar. Mas, assim, as músicas foram compostas assim, bote e eu gravo. A letra, não, sabe, eu vou fazer a letra agora, é o que eu disser, pá, não vou ficar, velho, entende? Assim, mas é um processo que eu escolhi para esse álbum. Óbvio que teve uma música ou outra que uma palavra eu fui lá e também, né? E porque tem canções antigas. Tem uma música que, quando eu lancei o Filosofia, a gente cantou no show do São João de Arco Verde de 2012, lançando o Filosofia, meu primeiro álbum solo.
eu cantei essa música com a banda lá, porque era uma composição nova e a gente quer sempre mostrar o novo. Ficou lá esse vídeo, existe, e essa música ficou guardada. Porque eu também só queria gravar ela de uma tal forma, que é essa forma que está no Berro do Bode. Então é livre, assim, o método é liberdade para criar. Agora, se eu não tiver disciplina, não vai existir nenhum desses projetos. Eu também acredito muito naquela frase de Renato Russo, que ele tirou, acho que, de algum filósofo lá das antigas, que ele diz, disciplina é liberdade. Então, eu acho que o processo de composição é meio misturado. Não impede de ir no show, eu digo sempre à minha banda, a gente combinou que em 4 eu vou lá cantar, mas e se eu não for? Aí a gente dá um jeito. Vamos ver. Massa. Você já dividiu trabalhos, né, ao longo da tua carreira com artistas como Lirinha, Almério, Marcelo Genesi, Flaira Ferro. O que é que essas trocas deixaram de aprendizado para tu? Nossa, muita coisa, né? Acho que desses que foram citados, assim, falando quase de um por um, se eu esquecer de algum, você me lembra. Mas, por exemplo, Lirinha, ele já é uma referência desde antes, né? Porque é o cara da banda do Cordel, talvez ainda a maior banda da cidade no momento, é isso, né? E que continua com o trabalho, né? No progresso, na evolução e trabalhos que se renovam. Então sempre também foi uma referência, né? O Cordel de maneira geral, inclusive porque é uma forma de saber que era possível uma banda da cidade de Arco Verde chegar em algum lugar. E isso eu acho que moveu não só eu, a minha geração inteira. Com certeza. Né? Todos nós fomos movidos. Então, quando a gente gravou a música Permutação lá no primeiro disco meu, foi uma realização também artística, né? Porque eu disse, é o cara que eu vi ali no palco, que agora eu vou gravar com ele. Assim, a minha equipe estava mais ansiosa do que eu, porque eu também precisava manter um pouco de ordem. Mas é claro que quando eu dei o rec e eu fui lá pra técnica e vi ele lá gravando a minha música, da minha letra, eu disse, porra do caralho. Desculpa o palavrão, né? Mas é uma expressão, que demais, né? E aí marcou, guardou. Aí, com Marcelo Genesi, uma outra coisa poética, que a gente tava na Macuca, salve Zé da Macuca, inclusive um dos maiores shows que eu fiz na minha vida, de emoção, foi lá, com o Zé vivo, a gente lá no maior... Maria, não dá nem para descrever. E aí, eu já tinha cruzado com o Genesi no carnaval, assim, estar no mesmo ambiente, por causa que, enfim, a gente tem uns amigos em comum lá dos Queirogas, Nena, Luke. E aí a gente já estava no mesmo ambiente, assim, num carnaval. E aí tinha o Carnaval da Macuca. Numa das noites de carnaval no Recife, a gente conversou. Enfim, eu também não gosto de ser tiete. Eu tenho vergonha, não é porque eu não vou, tiro uma foto, eu sou uma pessoa tímida para essas coisas. Eu admiro, eu preciso de um espaço para eu dizer uma coisa real. E aí, quando eu tive esse espaço, eu disse para ele, olha, eu conheço o seu trabalho com Arnaldo Antunes. Eu também não conhecia as músicas dele. Eu fui honesto, disse, eu conheço você, aquele disco, ouvi as sanfonas e tal. E ele, que massa, velho, que você tem coragem de dizer que não sabe as minhas músicas. E, não, eu tenho, porque eu não sei mesmo. Eu vou mentir para ser pego, não. E aí isso nos tornou, acho que naquele momento, mais próximos. E aí eu tava lá na Macuca, assim, de um dia, a gente vendo o sol nascer. Eu, Chico Simões e Ícaro Tenório falando poesia, arrebol, loucura. E aí chega uma van, cara, de Recife e desce uma galera, muitos deles são meus amigos, Murilo Kiduto, enfim, vários. E no meio tava Genesi. E aí a gente ficou um dia ali junto tocando violão e eu toquei a música de Alma na Árvore, numa sombra assim. Ele tocou Isso Não Tem Fim, a gente é feito pra acabar. A gente é feito pra acabar, isso não tem fim não, a gente é feito pra acabar. E eu toquei de Alma, Corpo, Mente e Coração. E ele disse, que lindo, eu disse, então... Esses dias eu... Então... porque eu já estava pensando, mas eu não estava pensando
Porque, né, aquele equilíbrio entre o oportunismo e a realidade, assim, de construir uma parceria, né, de fazer a coisa. E como já estava em conversas íntimas, tem até Rafa Costa diz a mim que eu não sabia disso, mas ele disse que Genesi disse a ele que o que fez ele gravar a música comigo é que tava uma história de se o mundo fosse acabar e pudesse escolher as pessoas para ir para uma ilha, quem você escolheria? Aí todo mundo dizia, meu amor, não sei o quê. E aí na hora lá eu peguei e disse, eu levava 10 desconhecidos, né, para conhecer coisas novas. Aí a galera, meu irmão. Aí então, na hora eu também disse, olha, essa música eu fiquei pensando, combina, velho, com... E aí eu acho que combinou, tá lá gravado também, faz parte da história. E Flairinha é a mesma coisa, aquele vulcão no palco, que eu acho uma das artistas mais completas, assim, de cantora e performer. Eu também me considero da performance, né? Desde cordel e do teatro que eu comecei aqui, e todas as coisas que eu gosto de atuação. Foi assim, aí é uma junção perfeita. E aí a gravação que tem minha e de Flávia é uma gravação do show de pré-lançamento do Pássaro Sol. O disco estava sendo gravado e aí a gente gravou o show como um registro. E aí eu sou muito louco e corajoso. Eu digo, não, a música é essa, a gravação. É essa daí ao vivo, com a plateia no teatro, mal gravado, mal tocado, entre aspas. Mas essa verdade, porque se for parar agora para fazer, eu não vou ter essa emoção, eu vou ter uma música bem arranjada e eu também, essas coisas nem sempre tocam no meu coração, Sim. Tudo muito plástico e... Enfim, tem computador, edita, ajeita, afina, aí vai perdendo um pouco de graça. Mas Entende? A arte tem que ser sentida. Esse é o meu também, jeito, eu não né? critico quem faz. Inclusive, tem discos que são editados assim, que eu adoro, não é questão, é só uma escolha momentânea Sim. daquele processo. Então essas parcerias são todas certas, não é coisa que eu fiz pela superficialidade. Almério a gente cantou muito, por exemplo, ele gravou Aqui Morreu, a primeira pessoa a gravar uma música minha, demais também, que é um super cantor, não tem nem o que falar. Tudo real, assim. E aí tem outros, né, que se for falar, enfim, muito massa. Esse disco novo também tem agora, tem João Leopoldo de São Paulo tocando os pianos, enfim. Aí tem a galera da Alemanha... Peter, tem Scott, esse cara tocando as guitarras malucas, sax, é um disco doido, berro do bode. Mas enfim, falei muito. Hoje vamos embora, vamos conversar. A gente está aqui conversando com Vertim Moura, a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já. Olá, você conhece o podcast A Voz da Advocacia? É um podcast jurídico realizado pela OAB Arco Verde em parceria com a TV LW. Eu sou Rubens Lacerda e quinzenalmente recebo um convidado para tratar de um tema específico e importante de interesse da população. Você pode assistir o episódio completo no YouTube da TV LW e acompanhar os cortes no Instagram da TV LW. Venha nos acompanhar. Olá pessoal, tudo bem? A você internauta da TV LW, passando por aqui para lembrar que toda quarta-feira nós temos o programa Agora com Adriano, aqui na TV LW. É nesse espaço aqui que eu vou receber convidados para um bom bate-papo, brincadeiras, assuntos sérios, assuntos importantes e da atualidade, mas também falando de política, esportes, cultura e muito mais. Então marque na sua agenda toda quarta, 8 da noite, ao vivo, para vários municípios do estado, o nosso programa que é líder em audiência. Agora com Adriano na TV LW. Eu conto com você. Oi, gente! Eu sou Débora Freitas e quero convidar você para assistir o programa Saúde em Evidência, que estreia uma nova temporada cheia de novidades. Então, não perde na TV Nova e na TV LW, sempre aos sábados, às 10 horas da manhã.
A gente tem esse combinado, hein? Espero você. E o Artistas da Terra está de volta. Hoje estamos conversando com Vertim Moura, esse artista arcoverdense que está lançando álbum novo, clipe novo, e já a gente vai conversar com ele sobre isso. Mas ele também é multiartista, né, Vertim? E a gente vai conversar agora um pouquinho sobre cinema. Me conta, como foi que tu pensou? A gente estava conversando inicialmente sobre música, né? No primeiro e segundo bloco. Conversamos um pouco sobre a sua trajetória no teatro, depois sua trajetória na música. Como é que tu percebeu que tu, além de interpretar, tu também poderia dirigir e contar histórias? Me diz aí. Eita! É assim, é aquela coisa. Tem um livro, cara, se eu tiver equivocado, depois a gente corrige, mas acho que é Alexandre Figueroa. Tem uma aspas de Jomar Muniz de Brito nesse livro, que é sobre o cinema Super 8, que ele fala assim que o nordestino, ele faz muitas coisas não para fazê-las mal feitas, ou porque ele quer ser tudo ou todo, é a necessidade que faz ele fazer aquilo. Para eu ser músico, eu tive que ser um bom produtor. E aí vem aquela formação lá dos agentes culturais da estação. A gente limpava o espaço, a gente pendurava as calhas que a gente construía, né? Neto, João Batista, que eram os bons disso. A gente, né, botava lá as escadinhas, tinha que mexer no figurino, preparar a perna de pau. E isso dá uma noção de logística, de uma criação de um espetáculo, de uma produção, de um show, que não tem escola que ensine. Porque você aprende que aquela coisa que vai culminar lá na cena final e as pessoas vão bater palma, se não tiver todo esse processo, não chega. Não consegue chegar lá naquela cena, se não tiver todo esse processo até lá. Então, dirigir também cai nesse lugar, porque eu quero fazer os filmes. Só que se não me chama e demora, eu vou ter que dar um jeito de fazer o meu filme, entendeu? Assim. E esse trabalho é muito cruel, a vida do artista, nesse sentido. É um trabalho de espera, muito grande. E eu acho que eu já enfrentava isso no teatro, na música. Mas com o cinema foi assim... Porque além do ator no cinema esperar muito para filmar, porque aquela aparelhagem inteira para montar a luz, o tempo de ação, o tempo de bola rolando para o ator é curto. Você tem que chegar meio no, né? No time. Essas coisas todas foram me colocando no lugar de, se eu for esperar a oportunidade para fazer um filme, e justamente depois de fazer alguns filmes bons, premiados, ganhar prêmio, e depois disso, passar 1 ano, 2 sem fazer um filme, eu tinha que fazer alguma coisa, entendeu? Assim, na minha cabeça de criador, eu disse, sim, eu vou esperar alguém me chamar, não, vamos fazer um filme. E aí começa daí. Porque uma forma de você fazer cinema sem ter equipe, sem dinheiro, é escrever o roteiro. E assim, é massa quando tem o dinheiro. Eu nunca ganhei o dinheiro para escrever o roteiro. Eu conheço pessoas que já, deve ser demais. Você tem um salário para escrever. Como eu disse, não, eu não estou fazendo, estou sem trabalho, momentos de falta de trabalho, o que nos salva é a criatividade. Então, se um dia eu criei no teatro, criei na música, e aí começo a fazer cinema nessa nova linguagem, ia chegar a hora que eu teria que criar aí também. E se eu me meter com uma outra arte, a da IA, que vai surgir, eu também vou querer criar nela e com ela. E aí a coisa de dirigir vem daí. Só que eu não posso negar que teve aquele impulso, né, de Yannick, porque Yannick viu o show Pássaro Só no Teatro do Sesc Belenzinho, em São Paulo. Quando acabou o show, ele já tinha visto eu atuando no Big Jato e viu o show. Quando acabou o show, ele disse, você vai dirigir o meu clipe, porque ele achou cinematográfico o show. E de fato esse dia, porque tinha estrutura, porque estava lá no Sesc, porque tinha um cachê bom, porque tinha as luzes, a gente fez um grande show de cenas, assim,
Essas coisas, assim, tem um trecho do show que a gente homenageia Michael Jackson, aí tinha uma luz que me perseguia, e eu, uau, são coisas que fazem um grande espetáculo, e a gente fala, as pessoas às vezes não entendem, isso custa mais um técnico lá fazendo, né, ter o aparelho, então assim, essa coisa de dirigir, essa necessidade que eu tenho de me expressar e de me lançar. Como diz me lançar, não no lançamento de uma coisa, né, no jornal, mas de se lançar na vida, né? Feita a música de Milton Nascimento, né? Para quem quer se soltar, aquela que é demais, tem que se lançar. Tem que se lançar. Agora, a gente falou do teu trabalho como diretor, mas você também é ator, e já foi dirigido por grandes nomes aí nacionais do nosso cinema. Como é pra tu essa experiência? A melhor possível, assim, é a minha escola. Até hoje, porque assim, veja bem, pessoal, em casa. No cinema, na música, na vida, no direito, né, em todas as profissões, tem as escolas, né? No futebol, tem a escola da defesa, o outro do ataque. Aí, no cinema também é assim. Tem várias vertentes, vários gêneros, né? Ação, Sim. drama e tudo, né? Então, eu estou localizado, quando eu enxergo os diretores que eu trabalhei, eu estou localizado numa galera que eu gosto muito, que parece que me chamaram porque vê que eu gosto, sei lá, ou o mundo me levou. Porque eu estreio com Cláudio Assis, que para mim é o maior, não tem para ninguém. Desculpa, eu adoro muitos outros, mas ainda não consigo ver esse salto. Também não conheço tantas coisas, talvez seja isso. Mas foi demais começar com ele. E aqui, né, foi filmado em Pesqueira, Catimbau, Vila de Simbres, estava em casa. Inclusive, quem me pega no primeiro dia de filmagem no hotel é Henri Pereira, que para mim também é o meu primeiro diretor do teatro, né, na estação. Então, ser dirigido assim, Cláudio é a coisa da estreia, aquele primeiro. Geraldo Sarno é o cara que fura o meu juízo, porque Geraldo Sarno, ele é um pouco mais velho do que Cláudio. E aí a escola muda. Né? Aí eu entendo que aí... Eu disse aquilo, ele é o melhor, mas aí quando eu vejo Geraldo, esse é o melhor, mas esse é o maior. Esse também é. Esse é o maior, aí você vai criando adjetivos. Com Geraldo Sarno, é um choque, assim, porque quando você lê o roteiro do Sertânia, é um filme de cangaço. E aí, desculpa, os filmes de cangaço são muito caricatos, né? Nossa, aí a primeira lida diz, meu Deus. Essa imagem já pré-estabelecida, que medo, né? nos persegue. Aí dá um medo, né? Eu digo, será que eu vou ter que fazer o cangaceiro parrudo? E eu querendo desnortear o negócio. Eu não sou nada contra a tradição, mas tem certas coisas que também precisam ser modificadas. Que já não cabem mais também. Que não é real também. Né? Mas aí, fazendo o filme, a gente foi tomando muitos choques, né? Tipo assim... Eu não sabia o filme que eu estava fazendo. Essa que é a verdade. No filme Sertânia, eu achava que eu ia fazer um filme de ação, de cangaço, eu só fui tomando porrada e choques. E quando eu vi o filme pronto, numa exibição para algumas pessoas lá na Bahia, Salvador, meu irmão, assim, porque Geraldo Sarno traz a escola do cinema novo para a contemporaneidade. A escola do cinema novo é uma escola super importante do Brasil, que é isso, pegava uma câmera para fazer cinema na rua. Não tinha como parar a rua, filma com a rua daquele jeito. E é um jeito que eu adoro, inclusive até hoje, mesmo tendo dinheiro para parar a rua, eu acho que tem cena, cara, que não precisa. Que se for fazer isso vai ficar até ruim. E aí aconteceram muitas coisas, o filme ser em preto e branco, o filme ser filmado em câmeras portáteis, que todo mundo dizia que era impossível fazer cinema, porque precisa de grandes estruturas. Muitas coisas ele fez contra a regra.
E se provou o contrário, porque o filme só de críticas foram os 9 prêmios de melhor filme, eu ganhei prêmio como ator. Você ganhou o prêmio Revelação, a fotografia do né? filme, nossa, sabe, participei de várias indicações, e é o primeiro cara, aí é um agradecimento individual. É o primeiro cara a acreditar em mim, que eu poderia ser um protagonista. Nenhum diretor de Pernambuco acreditou ainda nisso, por exemplo. Nenhum. E na Bahia, pelo contrário. Você entende? Então, assim, cara, não dá. É a minha escola. Geraldo Sarno no peito, Cláudio na mente. Aí fiz Lírio Ferreira, que também... Eles vieram fazer o Área do Movie, eu estava começando os meus passos no teatro. Quando vieram filmar aqui. E eu tinha uma certa chateação. Mas é isso. Essa trajetória do cinema é a minha formação. Enfim, aí vem Belmonte, aí vem Júlia Moraes, aí é isso. Teve o último filme que eu fiz, que vai estrear em breve, com Diogo Oliveira, e que é uma obra de Rui Guerra, que esse eu também estou botando uma fé que vai ser um grande filme nessa função de ator. Maravilha. Agora, Vertinho, vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui, um jogo rápido. Vamos. Eu vou dizer uma palavra, uma frase, e tu completa com a primeira coisa que vier na tua cabeça, beleza? Tá bem. Vamos lá. Um artista. Caramba, Bob Marley. Uma música. Eita. Sabe uma que eu tenho ouvido agora e chorado? É Chorando e Cantando. Essa, se fosse pra dizer hoje, uma era essa. Um lugar de Pernambuco. Poxa. Pedra Furada. Boa. Um sonho. Que as crianças não passem fome, não fiquem na rua. Esse é o meu maior sonho, principalmente. Adultos também, mas principalmente as crianças. Um filme. Um filme. Tem uns 3 na mente, mas eu vou dizer um assim, que eu acho que também furou a minha mente. É Super Outro, de Edgar Navarro. É um baiano, Super Outro. Massa. Complete a frase. A arte é... Eita, é isso, eita. Porque senão eu ia dizer coisas muito óbvias, mas é um eita na minha vida, é o choque, não tenho nem palavras, porque eu já disse isso muitas vezes, é a vida, é um eita, não tenho palavras para essa. Nós estamos conversando com Vertinho Moura aqui no Artistas da Terra, a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já. Olá, você conhece o podcast A Voz da Advocacia? É um podcast jurídico realizado pela OAB Arco Verde em parceria com a TVLW. Eu sou Rubens Lacerda e quinzenalmente recebo um convidado para tratar de um tema específico e importante de interesse da população. Você pode assistir o episódio completo no YouTube da TVLW e acompanhar os cortes no Instagram da TVLW. Venha nos acompanhar. Olá pessoal, tudo bem? A você internauta da TVLW, passando por aqui para lembrar que toda quarta-feira nós temos o programa Agora com Adriano, aqui na TVLW. É nesse espaço aqui que eu vou receber convidados para um bom bate-papo, brincadeiras, assuntos sérios, assuntos importantes e da atualidade, mas também falando de política, esportes, cultura e muito mais. Então marque na sua agenda toda quarta, 8 da noite, ao vivo, para vários municípios do estado, o nosso programa que é líder em audiência. Agora com Adriano na TVLW. Eu conto com você. Oi, gente! Eu sou Débora Freitas e quero convidar você para assistir o programa Saúde em Evidência, que estreia uma nova temporada cheia de novidades.
Então, não perde na TV Nova e na TV LW, sempre aos sábados, às 10 horas da manhã. A gente tem esse combinado, hein? Espero você! E estamos de volta com Artistas da Terra. Hoje estamos conversando com Vertim Moura, esse artista arcoverdense, sertanejo, multiartístico, que está aqui conversando com a gente sobre sua trajetória artística. Vertim, agora a gente vai falar sobre o álbum novo, Berro do Bode. A gente já conversou um pouquinho sobre o teu processo criativo, de como foi para tu, mas recentemente você lançou agora o clipe, né? Fala um pouquinho para mim sobre a tua ideia de composição, inspiração, a equipe de trabalho também. Fala aí, como foi esse processo? É um processo, o álbum é um processo razoavelmente longo, assim, de 2 anos, mas a gente teve uma equipe densa na coprodução comigo, Lucas Crasto, músico de Recife, contrabaixista, meu amigo, genial. Na concepção assim, do projeto gráfico, Bianca Carvalho, que é minha parceira de muito tempo. Tem participações no disco de Kel Calixto, nosso queridíssimo da nossa terra, grande músico do samba de coco, raiz de Arco Verde também. O pessoal lá, os nossos amigos gringos lá que eu falei, Scott, que mora na Flórida, e Peter, que mora lá em Berlim. Aí teve o mineiro André Machado, que também produziu a música Sopro comigo. Ixi, é tanta gente. Nas composições tem Feiticeiro Julião, que divide composição comigo. Julia Sprecher, que é a música em inglês, que eu também me atrevi a cantar em inglês, que é uma coisa que eu quero me desenvolver ainda. E a da música, que é um grande parceiro, a gente tem outras canções juntos, que é Juliano Holanda, né? Um expoente do nosso estado como compositor e produtor musical, um amigo. Inclusive o aniversário dele, né? Hoje ou ontem, acho que é ontem. Bom, se não for hoje, tá valendo. Bom, é bom. Parabéns, Juliano. É uma nossa parceria, saiu em videoclipe agora na terça-feira, foi 7/7 às 7. Ai, sei. E se chama Se Você Quer Saber. É um clipe gravado em São Paulo, na Avenida Paulista e alguns lugares próximos, que eu busquei, assim, dialogar com essa coisa que acontece há muitos anos na trajetória dos artistas, essa coisa da migração dentro do nosso próprio país, do artista nordestino sair do Rio, daqui para o Rio ou para São Paulo. E Belchior já cantava isso em Fotografia 3x4. E essa música tem a ver com isso, porque o meu outro irmão Emerson falava a mim que quando ouvia Fotografia 3x4 de Belchior, ele meio que quase chorava pensando em mim no Rio de Janeiro, tentando a vida, sem trabalho. Só que não só fui eu que passei isso. E acho que todo mundo ainda está clamando por uma atenção. Então eu tô lá na Avenida Paulista cantando 4h20 da manhã, ninguém me interrompe, mas também ninguém me dá atenção. E aí aquela cidade tão grande, e a música, a poesia em si, fala disso, que nós somos uma coisa só. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu vou ter que sustentar a minha individualidade, a minha matéria, em meio a essa coisa tão grande, né? Que é a natureza e que é viver. Então, eu não quis, nesse clipe, discutir profundamente. O problema da sociedade é esse. Mas, outro mais delicado. Veja, se eu falar desse ser que sente isso, talvez você me entenda. Mais do que eu ficar em números, sabe, debatendo isso. Então a música, se você quer saber, escute, veja. E a gente vai ver agora. Sustentarei de outra maneira
passo que acabe num brilho só entre as estrelas no firmamento. Se você quer saber de mim, se você quer saber de mim, se você quer saber, escute. Levitarei por sobre a trincheira, ao largo do acaso num trilho solto, sendo as centelhas do pensamento, tudo em uma coisa só, tudo é uma coisa só, a mesma corda que nos une, nos une. Então liberto de longas bandeiras, do fardo do atraso num lindo som, entre as olheiras do sentimento, vou te envenenar de mim, vou te envenenar de mim, pra te ver nascer imune, imune. Se você quer saber de mim, se você quer saber de mim, se você quer saber, escute, escute. Tudo em uma coisa só, tudo é uma coisa só, a mesma corda que nos une, nos une. Vou te envenenar de mim, vou te envenenar de mim, pra te ver nascer imune, imune. Se você quer saber de mim, E a gente acabou de ver o clipe, maravilha. Parabéns, Vertinho, pelo seu trabalho. Desejo aí muito sucesso, muitas oportunidades e que o reconhecimento seja uma consequência dessa trajetória aí tão consolidada, viu? Quero dizer que as portas estão abertas. Quando você tiver mais novidade, volte para contar pra gente. E queria pedir para você fazer as considerações finais, deixar um recadinho para quem está nos acompanhando aqui no nosso programa, para a gente encontrar o teu trabalho, onde é que a gente acha? Bom, primeiro, muito obrigado, Débora. Obrigado, TVLW, Zilma, Lídio, toda a equipe, todos vocês por essa casa. Muito obrigado. Eu sou o Vertim, de vez em quando Vertim Moura. Vocês podem me encontrar naquele e-mail que a gente tem, que é a internet. Bota lá no Google essa pesquisa, Vertim Músico, Vertim Ator, Vertim Diretor, vai achar os trabalhos. No canal do YouTube tem os videoclipes, tem música. Em breve a gente vai lançar um curta-metragem, que o primeiro que eu dirigi aqui na cidade, com várias pessoas também daqui. E vamos filmar e dirigir, eu vou dirigir, filmar o primeiro longa-metragem meu como diretor também ainda daqui, desse ano para o início do próximo, que é o Coeviacal Incendiário, que remonta
de maneira ficcional lá a trajetória da estação. E aí o que eu tenho para dizer é, vejam, consumam os artistas da nossa terra, certo? Porque somos nós que fazemos a festa, sempre vai ser. As festas que acontecem assim uma vez ou outra, elas vão e vêm, a gente fica. Isso aí, Bertinho, muito obrigada pela tua participação. A gente encerra o nosso programa por aqui, mas eu espero você no próximo programa. Até logo!